Começamos o nosso diálogo com uma pergunta. E a minha pergunta é: vocês gostam de arte? Gostam ou não? Eu adoro. Vamos falar de arte? Direito penal é trágico demais, né? Então vamos falar de arte. O que vocês estão vendo? Um homem amarrado, professor. Tá bacana a imagem? Vocês estão se sentindo confortáveis com a imagem? Não, né? Vocês estão profundamente desconfortáveis. A vontade que se tem é de não ver mais isso. Não é? O que é isso? Isso é o direito penal. Direito penal na prática. Essa é a execução, ou uma modalidade de execução da pena de morte. Eu não sei se alguém conhece essa obra, essa é uma gravura de um artista importante, conhecido de todos vocês, que é o Francisco de Goya. Essa obra está exposta no Museu do Prado, ela foi elaborada mais ou menos em 1810, entre 1810 e 1815, e faz parte de uma série de gravuras chamadas Os Desastres de Guerra, que é uma obra bastante importante deste artista espanhol. Antes da gente continuar a falar sobre o que a gente está vendo, ou de refletir sobre isso que a gente está vendo, algumas curiosidades, não é? Ou algumas informações objetivas acerca dessa obra. Eu disse para vocês que ela retrata a execução de uma pena capital, né? da pena de morte. Essa modalidade de execução de pena, que eu acho que é pouco conhecida de vocês, se chama garrote, ou garrote vil. Modalidade de execução pela qual ele não está mais aí, porque o nosso condenado já morreu, mas modalidade na qual um carrasco se coloca por detrás do condenado e vai girando um mecanismo que vai apertando a corda no pescoço até que o executado morra por asfixia. Essa modalidade de pena de morte foi historicamente utilizada em substituição à forca, essa que vocês conhecem mais, né? Porque se considerava a forca uma modalidade desumana de matar alguém, como se isso fosse humano. Mas enfim, né? Houve essa substituição e é claro que rapidamente se percebeu, no início do século XIX, que também essa execução era complicada, seja por conta da pouca força, às vezes, do carrasco atrás de girar o mecanismo, seja por conta da, entre aspas, maior resistência do pescoço do condenado. Isso podia levar a um sofrimento de cerca de 30 minutos antes que o indivíduo morresse por asfixia. Por conta disso, foi introduzido um mecanismo mais humano nessa modalidade de pena, que era não dá para ver porque ele está sentado de frente, mas era um pedaço de madeira por trás, né, desse mecanismo, que conforme o carrasco ia girando esse aparato, esse mecanismo, esse instrumento de madeira ia entrando na nuca do condenado e em conjunto com a asfixia provocava a morte mais rapidamente. Ficaram mais tranquilas agora com a imagem? Não, né? Agora vocês não vão mais dormir à noite, não é isso? O que mais de interessante? Eu dizia, essa modalidade de pena, bem retratada pelo Goya, traz nesse retrato também, embora vocês não consigam perceber, uma diferenciação social, ou a denúncia de uma desigualdade social, porque esse tipo de pena tinha uma liturgia ou um ritual diferenciado conforme fosse a condição social do condenado. Então, por exemplo, os indivíduos nobres, né, ou economicamente privilegiados chegavam à praça de execução a cavalo, enquanto os membros da plebe chegavam no lombo de um burro, né? E esse é o caso do nosso condenado. A essa pena aplicada especialmente ou especificamente para os membros da plebe se chamava garrote vil. Depois esse nome acabou compreendendo a pena no geral, embora ela tenha continuado com essa diferenciação social. Então eu trouxe algumas informações históricas sobre aquilo que vocês estão vendo. Isso facilitou a compreensão de vocês, não? Ou a aceitação de vocês em relação à obra? A pergunta é, não, mas o que vocês estão vendo, agora vocês já sabem perfeitamente o que estão vendo, mas o que vem à cabeça a partir dessa imagem? O que vem à cabeça de vocês? Oi? O que ele fez de tão grave a ponto de sofrer essa sanção, não é isso?
essa consequência tão dramática que é a própria morte? Eu acho que essa pergunta que vem à cabeça de todos vocês. Não é? E essa pergunta decorre de uma sensação de crueldade, que o Goya retrata muito bem e num muito restrito espaço. Essa gravura é uma gravura pequena, originalmente, e ele retrata toda essa crueldade no rosto do nosso condenado. Se vocês olharem para o rosto dele, não é? Quase que jornalisticamente, o que o Goya retrata é os olhos fechados, que mostram a vida que se foi, e a boca aberta, com a língua para fora, que mostra um sofrimento que o sujeito passou para que a vida dele lhe fosse retirada. Ao mesmo tempo, ainda de forma jornalística, o Goya retrata esse nosso condenado em tons fortes, não é? Como protagonista da cena, sozinho sofrendo tudo isso, não é? No meio dessa praça de execução, mas vocês percebem que ele não está sozinho. Ele está sozinho cumprindo a pena, mas ele está sendo observado, não está? Por quem? Pela sociedade, que foi lá assistir a um espetáculo. Isso é de conhecimento de vocês, que são especialistas em história. Vocês sabem que as penas de morte, historicamente, eram executadas em público, em praça pública, não é? Funcionavam como um ritual mesmo, como um espetáculo, até de desincentivo para o resto da sociedade, né? Que via aquilo e usava como exemplo. Bom, se eu fizer igual, olha o que vai acontecer comigo. Como vocês imaginam que a sociedade se comporta ao ver um criminoso sendo executado? Qual é a reação social? Depende do que ele fez. Bom, você imagina que seja algo bastante grave, porque para sofrer uma pena de morte, o crime foi atroz. Como a sociedade se sente? Eu acho que a parte que concorda com esse tipo de pena se sente vingada, a sociedade se sente satisfeita. Então a sociedade vai ali assistir a um espetáculo para se sentir vingada. Sim ou não? Em tese sim, professora, mas algo não soa bem aqui. Se vocês olharem com um pouco mais de cuidado para essa multidão que aparece esfumaçada, né? Aparece em segundo plano, vocês podem ver essa senhora aqui, estão vendo aqui do lado que ela está com as mãos no rosto. Ela está se sentindo satisfeita? Ou vingada, você queria falar? Eu acho que também pelo fato de ser público, é uma condição exemplar para meio que, se você fizer da coisa errada, você vai sofrer também. Sim, essa é a ideia da punição ser pública, da execução ser pública. Mas é dizer, mas não parece que a sociedade esteja satisfeita aqui. Parece que esta mulher está tendo a mesma reação que vocês estão tendo ao olhar essa gravura, não é? Ela está profundamente incomodada, ela está aterrorizada, ela não quer assistir isso. Isso não é contraditório? A sociedade não deveria estar satisfeita? A sociedade que aceita a pena de morte? Isso tem a ver com a pergunta que ele fez. Afinal de contas, ele pergunta, mas o que foi que esse homem fez para possibilitar tal reação estatal? E o Francisco de Goya nos traz duas pistas interessantes. A primeira pista é o título da gravura, em espanhol, por uma navarra, por uma navalha. E no peito dele está exatamente a navalha. Ou seja, ele foi morto, executado pelo Estado, por portar aquela navalha. Como assim, professor? Naquela época, e aí voltando à história, naquela época, quando os franceses tinham controle político da Espanha, né, no ambiente de guerra, uma das leis impostas pelos franceses era esta lei penal. Né? Se estabelecia o crime de portar armas. E a pena a quem portasse arma seria a pena de morte. Então ele foi morto por isso. Agora vocês estão satisfeitos? Vocês continuam desconcertados. Por quê? Porque são especialistas em história. E se perguntam, ora, quem naquela época não portava uma navalha? Não porque as pessoas queriam matar outras pessoas, mas porque a navalha era um instrumento de trabalho. As pessoas usavam para comer. Assim como a gente usa caneta hoje na bolsa, as pessoas portavam a navalha nas suas coisas. E esse senhor não matou ninguém. Ele só portava esse instrumento de trabalho. Aí, a crítica do Francisco de Goya. E esse autor, ele usa com bastante frequência a figura de condenados penais para mostrar abusos do Estado, o arbítrio do Estado. E aqui isso está muito bem retratado. E vocês puderam intuir isso muito rapidamente
né? Embora a gente tenha feito aqui um pouco de exercício para entender essa intuição de vocês. Em outras palavras, o que vem à nossa cabeça a todo momento, embora hoje no Brasil a gente não tenha a pena de morte, como a gente tem essa representação aqui, mas a gente tem a pena privativa de liberdade, o que não é pouca coisa, ou é? Já se imaginaram presos durante 30 anos? Não é tão mais humano do que isto. De onde o que vem à nossa cabeça a todo momento é a pergunta que ele fez. Não especificamente voltada ao caso, mas a pergunta geral. Como é possível, né, como e quando o Estado tem legitimidade para nos impor uma sanção tão grave quanto a privação da vida, nesse caso, e, atualmente, a privação da liberdade? Como é que é possível que o Estado tenha legitimidade para fazer isso? Não é isso? O que está claro é que isso não é natural e que o Estado não pode fazer isso com qualquer pessoa. Sim ou não? Então, a grande pergunta que a gente tem que se fazer a todo momento, e esse vai ser o objeto do nosso estudo durante todo esse semestre, é buscar a resposta a essas hipóteses de legitimidade do Estado para impor sanções tão severas a ponto de atingir o indivíduo nos seus interesses mais importantes, eu diria nos seus interesses fundamentais. Aqui a vida, para a gente a liberdade. E eu quero dizer a vocês que essa pergunta não é fácil de ser respondida. A gente vai trabalhar bastante para tentar achar respostas, se é que essas respostas existem. Abandonando a arte, agora e voltando ao direito penal puro e duro, como se isso não fosse também o direito penal. Então, voltando aos bancos da nossa faculdade, eu quero dizer que muitas vezes eu sou provocada pelos meus colegas de departamento que dizem dar aula para o primeiro ano deve ser muito pior do que dar aula para os outros anos de direito penal, porque os outros anos já conhecem o direito, já têm uma boa visão do conjunto, inclusive uma visão já geral do direito penal. É mais fácil conversar com os outros anos. Enquanto que no primeiro ano os alunos não sabem nada, né? Não sabem nem ainda o que é uma norma, o que é o Estado, o que pode, o que não pode. E, portanto, seria muito mais difícil e desafiador dar aula para vocês. E eu digo sempre para eles, e ninguém está nos ouvindo, não é? Isso é um segredo que fica entre nós e todo mundo que vai assistir isso depois. Quer dizer, a verdade é que o direito penal é o ramo do direito que mais fascina. É a matéria mais apaixonante que precisam ter durante todo o curso de graduação. Que me perdoem meus colegas que dão aulas de outras disciplinas. Mas o fato é que o direito penal fascina. E, portanto, esse desafio de dar aula para o primeiro ano fica muito reduzido em face do fascínio que todos vocês têm, ou não, pelo direito penal. E claro que tem fascínio. Quem não gosta de direito penal não gosta de direito. Isso é fato. Né? A não ser que vocês me desmintam. E há 3 razões fundamentais pelas quais o direito penal fascina. A primeira razão é a proximidade do direito penal da imagem leiga do direito. Né? Aposto que quando vocês começaram a pensar em direito pela primeira vez ou em fazer direito, e da mesma forma, quando a gente fala com a família de vocês ou com os amigos de vocês sobre direito, a primeira imagem que vem à cabeça é aquela imagem do júri norte-americano, o indivíduo sendo julgado pela prática de um crime, não é isso? Essa é a imagem leiga do direito, que é muito próxima, então, que se confunde com a imagem do direito penal, embora o direito não seja só isso. Então, essa é a primeira razão, talvez a mais simples, pela qual o direito penal fascina, porque ele está mais próximo da sociedade, né? Ou de uma imagem de direito que tem a sociedade. A segunda razão pela qual o direito penal fascina é que ele lida com sentimentos nossos muito primitivos, eu diria os mais primitivos. Me digam um sentimento primitivo que vocês têm, desde pequenininhos. Raiva? Ligado à raiva. O que vocês faziam quando eram pequeninos? Não precisa contar com detalhes, mas o que vocês faziam quando eram muito pequenininhos e eram mordidos por uma criancinha pequenininha? Revidavam, sim ou não? Sendo agredidos injustamente, vocês se vingavam. A vingança é um sentimento primitivo muito natural do ser humano. E aparentemente ela é relacionada com a ideia do direito penal, não é? Porque o que faz, ou o que imediatamente deseja fazer a vítima de um crime? Se vingar. Saibam
desde já, que embora a vingança seja aparentemente relacionada ao direito penal, ela representa o contrário do direito penal, como a gente vai ver já já. Mas o direito penal se relaciona com esse sentimento primitivo, que todos nós seguimos tendo, ainda que adultos. Além de lidar com o sentimento primitivo, o direito penal lida com interesses sociais fundamentais, os mais importantes na sociedade. Que interesses? De um lado, os interesses da vítima, que sofre o crime, né? Então, se eu sou morta injustamente por alguém, quer dizer, qual o interesse que estava em jogo? A minha vida, que é um interesse social fundamental. Não é? Isso justifica a punição do indivíduo, ter retirado a minha vida. De outro lado, olhando para o agente, para o sujeito que comete o delito, em tese, nós também temos interesses sociais fundamentais. Ou não? Voltemos à imagem do Goya. Quer dizer, que interesse social fundamental está envolvido? A liberdade. Então vejam como nós temos, tanto do lado da vítima quanto do lado do delinquente, ou do suposto delinquente, interesses os mais importantes envolvidos. E aí, quando a gente tem esses interesses envolvidos, surge na cabeça de vocês, e eu quero fazer emergir agora conscientemente um fantasma que vocês trazem inconscientemente, surge na cabeça de vocês um balanceamento ou um conflito, que eu digo que é um conflito aparente, que é este aqui. Quando a gente fala de direito penal, em que lugar vocês se colocam? Vocês se veem assim mais como potenciais vítimas ou mais como potenciais delinquentes? Pergunta idiota, professora. Eu não só sou potencial vítima, como já fui efetivamente vítima de crimes. Sim ou não? Então eu sempre me vejo como vítima. E como delinquentes, vocês se veem? Que absurdo, professora. A senhora falta a primeira semana e na segunda a senhora veio ofender a gente. Não é? Vem chamar a gente de bandido, de delinquente, é isso? É. Pois todos nós somos potenciais delinquentes. Vejam o indivíduo da gravura que morreu. Morreu por quê? Por nada. Mas foi considerado delinquente, sim ou não? Todos vocês, admitam ou não, são potenciais delinquentes, e eu também. Vocês vão ver, durante o ano eu vou mostrar algumas normas que vocês desconhecem em matéria penal e vocês depois me contam quantos delitos vocês já cometeram, se tiverem coragem. Acho que não vão ter. Mas o fato é que nós somos potenciais delinquentes também. O problema é que a gente não se vê assim, nunca. A gente sempre se vê como potencial vítima. E quando a gente se vê como potencial vítima, nos parece que quanto mais eu respeitar as garantias de um delinquente, menos protegida vai estar a sociedade. Sim ou não? Se eu quiser um direito penal mais eficaz e uma sociedade mais protegida contra os crimes, eu não posso ficar pensando muito no interesse do delinquente, eu tenho que pensar nos interesses sociais. Sim ou não? E aí a gente gera um balanceamento que, na verdade, reflete um conflito aparente. Está equivocado esse conflito. Por que está equivocado esse conflito? Porque não existem dois lados da balança. Existe a mesma sociedade. Porque se nós somos, ao mesmo tempo, vítimas e delinquentes, parece que a gente está falando da mesma coisa quando a gente fala de garantias individuais e de proteção social, sim ou não? Sob pena de incorrer no erro que vocês viram na gravura do Goya, né? De condenar alguém injustamente. Então eu dizia, esse conflito é um conflito só aparente, mas ele vai ficar latente em vocês. Mesmo agora, tendo sido revelado ao consciente de vocês, a todo momento a gente tende a se colocar no lugar da vítima. A gente esquece a nossa posição de potencial delinquente e a gente pensa sempre como vítima. E aí a gente quer agir de uma forma mais irracional, não pensando na figura do suposto delinquente e das garantias que ele tem que receber e do respeito que ele tem que receber do Estado, apesar de haver delinquido. Sim ou não? Isso não lhe retira a condição de cidadão. Por essa razão, por essa segunda razão, a gente pode dizer que o direito penal fascina, e essa é uma razão muito mais forte do que a primeira razão, até porque isso nos traz um conflito interno bastante forte.
Vocês vão ver muitas vezes comigo, resolvendo casos concretos, que uma primeira impressão de vocês sobre o caso vai levar a uma condenação. Vocês vão ficar bravos mesmo de ler o caso, vão falar que absurdo, que delinquente, eu vou condenar. E a partir de uma segunda leitura, ou de uma leitura mais técnica do caso, vocês vão dizer, mas não é caso de condenação. Crime não houve. Então vejam que interessante. Vocês vão se pegar o tempo todo fazendo isso, né? Nesse conflito, e a minha função vai ser ajudá-los a sanar esse conflito interno, se é que isso é possível. Eu dizia, essa é a segunda razão pela qual o direito penal fascina. Mas há uma terceira razão pela qual o direito penal fascina, e essa talvez seja a razão mais importante, ou mais rica delas. E ela se resume a uma frase que parece uma frase muito simples, mas que, pelo menos no meu caso, foi a melhor lição que eu aprendi enquanto eu estava sentada nesses bancos no meu curso de graduação. E a frase é essa aqui. Ah, professora, vai. É isso? Frase tonta, né? A verdade não existe. Por isso que o direito penal fascina. Como a verdade não existe, professora? A verdade é a verdade. Dizer não. E o meu desafio a vocês vai ser mostrar isso. Fazer vocês perceberem que a verdade não existe. A gente já vai voltar a esse meu desafio, mas a gente pode, desde já, fazer alguns exercícios. Vocês são leigos ainda, né, em matéria jurídica, vocês acabaram de entrar na faculdade, mas eu aposto que vocês, até por serem hiperbombardeados ou hiperexpostos pela imprensa a casos penais, vocês têm já algum conhecimento de direito penal, sim ou não? Hoje, cada vez mais, né? Hoje, a cada 10 matérias jornalísticas, 11 tem conteúdo penal. Né? Tudo é direito penal, parece, no nosso país. Então, com certeza, algum conhecimento de direito penal vocês têm, ou não? A gente pode testar. Eu dou o fato, vocês me dizem o direito. Pode ser, senhores juízes? Fato 1. A cada aula minha, vocês vão acompanhar isso semanalmente, a fim de controlar o meu tempo, porque eu falo muito, né, e de não acabar com o intervalo de vocês, eu deixo o meu telefone sobre a mesa e vou, aos poucos, né, pouco a pouco, consultando o tempo, né, que horas são. Isso me faz me controlar relativamente. Pergunto, vocês estão vendo meu telefone na mesa? Eu também não. E já digo que ele não está na minha bolsa também. A pergunta que eu faço a vocês é, cadê meu telefone? Sendo menos amável, sendo mais direta ou inquisidora, eu poderia perguntar a vocês, quem pegou meu telefone? Quem está com meu telefone? É uma pergunta séria agora. Quem está com meu telefone? Bonito? Qual é o seu nome? Perceberam a disfarçatez? É minha primeira aula e a Júlia pegou meu telefone. Lamentável isso, Júlia. Senhores, qual é o crime? Hã? Perceberam como são fantásticos? Furto, exatamente, artigo 155 do Código Penal. Subtrair coisa alheia móvel. Caso 2. Muito bonito, Júlia. Caso 2. Tem aula com quem de direito romano, vocês? Mark e Elcio. O professor Bernardo não? Também. Então, eu vou usar o professor Bernardo, do exemplo. Toma essa liberdade porque ele é meu colega de turma, ele se formou comigo na faculdade. Então, com ele eu posso brincar. Imagine que o professor Bernardo chega hoje para dar aula de direito romano para vocês e ele está todo roxo. Os braços roxos, o pescoço roxo. Chama atenção, não? Não sei se vocês vão ter coragem de tomar essa liberdade. A Júlia, se não estiver presa até então, vai ter essa coragem, porque ela já está com, né, um problema de reputação, eu diria. Então, ela não tem medo mais de se expor, né? E ela vai perguntar, professor Bernardo, o senhor foi atropelado? E ele vai dizer, não, foi minha mulher. Que horror, né? Qual o crime? Lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Perfeito. Quase que vocês não precisam mais ter aula de direito penal, porque vocês conhecem boa parte dos crimes, sim ou não? Perceberam como rapidamente, em menos de 2 minutos, vocês resolveram 2 casos penais que se colocaram à frente de vocês? Como se juízes fossem. E deram uma resposta objetiva, clara, a esses casos? Ou seja, aplicando as penas correspondentes, seja ao crime de furto, seja
ao crime de lesão corporal? Perfeito, não? Como vocês são rápidos para buscar uma verdade. E eu respondo, ou pergunto a vocês, perceberam como rapidamente vocês fizeram a mesma coisa que vocês censuraram na gravura do Goya? Vocês acabaram de condenar injustamente 2 pessoas? Hã? Vamos voltar aos casos? Júlia, por que você pegou o telefone? Confessa pra gente, vai. Você me pediu que você estava esperando a mensagem. Por que ela está com o meu telefone? Eu pedi para ela. Na verdade, eu enganei a coitada da Júlia. Eu disse a ela no começo da aula que eu estava esperando a mensagem do professor da Espanha, que está por fechar um convênio com a gente. E eu falei para ela, quando ele mandar mensagem, levanta o braço, coitado. Não tem professor, ele não vai. Isso é para você, desculpa, obrigada. O que aconteceu com a Júlia é crime? O fato dela estar com o meu telefone, agora não está mais, obrigada. O fato da Júlia estar com o meu telefone é furto? É furto? Não. Por quê? Porque houve um consenso. Houve o meu consentimento. Eu deixei ela estar com o meu telefone. E o professor Bernardo, hein? Se a gente ouvir, do mesmo jeito que a gente ouviu a Júlia, se tivesse aqui a companheira do professor Bernardo, a esposa dele, e a gente perguntasse, foi você que fez isso com ele? E ela dissesse, foi. Haveria crime? O que vocês iam perguntar para ela, seguindo o interrogatório? O que ele fez para merecer apanhar desta forma? E ela vai dizer, nada. É que a nossa relação é assim, íntima. E não quero entrar em detalhes, e vocês também param de perguntar porque se tocam. Não é isso? Pergunta, houve crime? Não houve. Que diabos vocês fizeram então? Horríveis vocês, não? Injustos? Acabaram de condenar injustamente 2 pessoas. Que é tudo aquilo que vocês censuravam intuitivamente na gravura do Goya. Sim ou não? E por que fizeram isso? Porque buscaram rapidamente uma verdade absoluta. E isso é humano. Todos nós, por nossa natureza, temos a necessidade de, diante de uma determinada realidade, buscar rapidamente uma verdade, como verdade absoluta. Isso nos deixa mais seguros sobre a vida, sobre as relações sociais e sobre a nossa posição no mundo. Só que essa intuição leva a um lugar errado em direito penal. Por quê? Porque a verdade não existe. Com isso, eu quero dizer que a verdade não é absoluta, a priorística, avalorada. A verdade não advém dos nossos pré-juízos, dos nossos pré-conceitos. Então, senhores, o direito penal e a disciplina que a gente vai aprender aqui, que é a teoria geral do delito, não se preocupa em estudar fatos. Os fatos não têm nenhuma relevância para o direito penal. Os fatos estão vendo na frente de vocês. Vocês puderam perceber de forma sensorial. O meu telefone na mesa da Júlia. O professor Bernardo todo roxo. Esse fato é imutável, aconteceu. Isso não é uma preocupação do direito penal. Como não, professor? Não é. O direito penal se preocupa em analisar condutas humanas. E as condutas humanas se dão no contexto de relações sociais. E é isso que eu vou ter que valorar. Por que eu preciso valorar? Para poder, ou não, atribuir um sentido social negativo a isto que eu estou vendo. E somente se eu puder atribuir um sentido social negativo a essa conduta humana, eu vou poder dizer que ela é um crime. E eu vou poder aplicar a sanção correspondente. Não adianta olhar no sentido empírico, no sentido tátil, um determinado fato, um determinado resultado. Porque isso só não me traz possibilidade de valoração. Percebam que enquanto eu não examinei com vocês a minha relação com a Júlia, vocês foram incapazes de valorar o que estava acontecendo. E a partir do momento em que a gente evidenciou qual era a relação social que estava por trás desse fato, aí sim vocês puderam valorar e valorar corretamente aquela conduta. Sim ou não? Essa é a razão pela qual o direito penal fascina. Porque a verdade, no sentido absoluto, não existe. Porque a verdade é uma verdade sempre argumentativa. Ela depende de uma análise mais profunda da relação social, ou das relações sociais. E isso vocês já intuíam, ou não? Claro que sim. Tenho certeza de que, gostando de direito, vocês gostam de assistir a filmes policiais, enfim. Sim ou não? Claro que gostam.
Filmes que têm julgamento, o famoso Tribunal do Júri norte-americano. Vocês adoram assistir esses filmes. Por que vocês adoram assistir? Porque vocês sabem que vão se enganar até o final do filme. Porque vocês sabem que lá nos 5 minutos finais do filme, tudo aquilo que vocês forem imaginando, que era o desfecho do caso, não é. E o caso tem um desfecho diferente, não é isso? É isso que vocês adoram. Por quê? Porque vocês, no fundo, sabem que a verdade não existe. Que vocês são facilmente levados a engano a partir dos pré-juízos de vocês. E é tudo isso que não pode acontecer no direito penal, e com isso que a gente vai trabalhar. Esse é o meu desafio. Fazer vocês perceberem, e a todo momento eu vou ter que lidar com os preconceitos de vocês, com os prejuízos morais de vocês e chamar vocês para essa valoração mais profunda das relações humanas. Se esse é um desafio, esse também é o fundamento da beleza do direito penal, do fascínio que o direito penal exerce sobre vocês, ainda que para isso eu tenha precisado brincar com a Júlia, eu peço desculpa. Vejam, portanto, que interessante. Se o fato, como fenômeno histórico, é um dado passado e, portanto, imutável, né? O que aconteceu, aconteceu, eu não apago, não transformo, aconteceu, está lá. A valoração social que se pode fazer sobre este fato é cambiável, é variável. Por que é variável? Porque valorar, senhores, depende de pressupostos de valoração. Quais são os meus parâmetros para valorar alguma coisa? Esses parâmetros mudam conforme seja a sociedade, conforme seja o momento histórico. Querem ver um exemplo muito claro disso? Todo mundo sabe o que é adultério? É uma coisa bem feia, professora. Imagine que em 1990, um marido qualquer traia a esposa, mantenha uma relação extraconjugal. Isso é adultério? Eu vou dizer para vocês que o adultério, inclusive, era crime no Brasil até 2005. Em 2005 houve uma reforma, houve o estabelecimento de uma nova lei que revogou o famoso artigo 240 do Código Penal e o adultério deixou de ser crime. Então imaginem que neste ano agora, o meu marido esteja praticando adultério, esteja mantendo uma relação extraconjugal. Qual a diferença deste fato, do adultério cometido pelo meu marido, do fato cometido em 1990? Nenhuma. São os mesmos. Só mudam os personagens. Mas o fato é o mesmo. Objetivamente, a gente está falando do mesmo adultério, sim ou não? O que mudou? A valoração social que recai sobre ele. Então, se em 1990 o sujeito respondia criminalmente pelo adultério que praticou, hoje não responde mais. O que não significa, senhoras e senhores, que vocês possam cometer adultério, porque continua sendo um comportamento socialmente negativo e que gera consequências. Não gera mais consequências penais, isso é fato, mas gera outras consequências, como, por exemplo, dentro do casamento. O adultério é causa de divórcio, né, por culpa do cônjuge adúltero, e isso leva a consequências que vocês vão aprender em direito privado. Mas o fato é, a partir desse exemplo, a gente verifica como a valoração pode ser cambiante em termos penais sobre um mesmo fato. Com isso, então, a gente chega a uma primeira grande conclusão a partir dessa pergunta. Né? E como é que vocês responderiam a essa pergunta? A pergunta é: os comportamentos humanos podem ser vistos em si mesmos como errados, ou como negativos, ou ainda como criminosos, sim ou não? Que resposta vocês me dão? Não. Ah, professora, e matar alguém? Vai dizer que matar alguém não é algo negativo, intrinsecamente negativo? Não. Acabaram de me dizer. O exemplo da legítima defesa. E se eu mato alguém para me defender? Alguém que está tentando atacar a minha própria vida? E eu mato para que eu sobreviva? Isso não é crime, como vocês já intuem. Já sabem, aliás. Então, nem sequer matar alguém pode ser considerado intrinsecamente negativo. Da mesma forma, lesionar alguém, subtrair coisa alheia móvel. Com isso, a gente chega a uma primeira conclusão importante
de que traduz um delito por crime. Depois a gente vai entender um pouco melhor esses nomes técnicos. Mas a gente chega a uma primeira conclusão, de que o delito não existe por si só no plano naturalístico. Para que uma determinada conduta humana possa ser considerada um crime ou um delito, ela tem que receber necessariamente uma valoração social negativa, ou o que a gente chama um desvalor social, dentro daquela linha da verdade argumentativa. Sim ou não? Com isso, a gente substitui a ideia da verdade absoluta ou dos conhecimentos objetivos pelo paradigma do entendimento dos sujeitos que se comunicam na linha do que diz o Habermas. Vários de vocês já leram, se não leram, vão ler durante a faculdade esse autor, dentro da filosofia. Sim ou não? Por isso eu dizia, o direito penal fascina. Não estão fascinados com essa ideia? Já perceberam, então, que muito longe do direito privado, que tem conteúdo naturalístico, o direito penal tem um conteúdo muito mais profundo, porque envolve valorações. Então ele se liga muito estreitamente com a filosofia, com a sociologia. Eu tenho que entender muito mais daquilo que eu estou vendo. Eu tenho que me aprofundar nas relações sociais. Muito bem, se isso é assim, a gente conclui desde já que a verdade não existe, o nosso curso, e eu só estou falando de metodologia até agora, o nosso curso não pode ser um curso meramente conceitual. Então não vai se tratar aqui de trazer conceitos que vocês vão anotar, ou digitar, para guardar em arquivo, mas se trata de discutir conceitos. Então a dinâmica do nosso curso vai ser esta, a dinâmica de um diálogo. E a dinâmica de um diálogo vai se dar a partir de uma linha que eu gosto muito, que é a linha socrática, ou seja, eu vou provocar vocês problematizando, e fazendo o papel do advogado do diabo mesmo, até que vocês cheguem a conceitos. Porque assim vocês vão entender os conceitos. Não se trata mais de decorar conceitos, coisa que vocês sabem fazer muito bem, e tiveram que fazer muito bem para estar aqui hoje, para passar no vestibular. Mas agora a metodologia é outra, se trata de entender esses conceitos, simplesmente porque o direito é uma ciência social aplicada à realidade. Então não adianta nada eu decorar um conceito de uma linha, se quando eu chego diante de um caso concreto, aquele conceito parece não caber. Eu falei, agora, como é que eu resolvo um caso a partir disso aqui? Isso aqui eu entendi que é isso aqui, mas e o caso? Para conseguir aplicar o conceito a um caso concreto, eu tenho que refletir sobre ele. Eu tenho que desenvolver o que a gente chama de raciocínio jurídico. E é isso que a gente vai fazer durante todo esse ano, a partir desse método socrático. Se isso é assim, já posso advertir a todos vocês que se a verdade não existe, a verdade não pode ser a minha verdade. Qual é a minha função aqui? Ensinar vocês? Esqueçam, isso vocês fizeram na escola. Serem consumidores de conhecimento. Aqui vocês são produtores de conhecimento. O que eu vou trazer? As minhas posições. Ai de quem colocar a minha posição na prova de forma não convincente. Mas eu coloquei aquilo que eu repeti aquilo que a professora falou na aula. Por que eu não tirei 10? Porque não me convenceu. Significa dizer, eu vou expor as minhas posições. Construam as posições de vocês, que até podem ser coincidentes ou não em alguma medida com a minha. Mas o que eu quero é que cada um seja capaz de desenvolver as próprias posições. E que seja capaz, portanto, de convencer. Porque no direito se trata disso, de convencer. Nas mais diversas profissões dentro do direito, sempre o profissional é chamado ou é cobrado a convencer o seu interlocutor. Mesmo um juiz tem que convencer as partes de que a sua sentença está correta, de que ele valorou corretamente aquele caso. E convencer não é retórica. Convencer é raciocínio jurídico, é convencer com base numa formação teórica sólida. Claro, também em ideologia, também, porque direito é ideologia, mas a ideologia tem que estar fundada teoricamente. Assim vocês vão convencer, e assim vocês vão me convencer.
ok? Então, cada um vai buscar as suas próprias posições. E é claro que essas posições dependem de uma série de pressupostos, que eu dizia são os pressupostos de valoração. São pressupostos, não só o pressuposto filosófico, mas o pressuposto político-social e, finalmente, o pressuposto teórico. E agora, eu acho que vocês conseguem entender bem o papel da universidade em que vocês estão. Né? Quer dizer, o papel de vocês não é aprender no sentido técnico, e o nosso papel não é formar técnicos em direito, a Universidade de São Paulo não faz isso, a Faculdade de Direito não faz isso, mas o nosso papel é formar vocês como pensadores. E pensar significa não só refletir sobre o assunto, mas refletir criticamente. Professora, então é possível que eu questione um conceito? Sim, é assim que a ciência evolui. Não é? Questionando os conceitos. Alguém aqui já foi para Berlim? Foram na Humboldt, na Universidade Humboldt de Berlim? É um programa imperdível. Por que é um programa imperdível, a Humboldt? Ela é a primeira universidade de Berlim, né, e a mais tradicional. E ela tem uma característica muito dela, né, muito bonita e muito, eu diria, opressiva, vai para quem vê de fora. Né? Quem entra no hall da Humboldt vê lá expostos os bustos dos ganhadores do Prêmio Nobel. E são 29. E ali você toma consciência, né, enfim, né, da sua limitação, né, perante terceiros. Mas isso não é o mais importante da Humboldt. No meio desse hall, né, cercado pelos 29 ganhadores do Prêmio Nobel, na Humboldt tem o busto do Karl Marx com essa afirmação que traduz exatamente aquilo que a gente busca. Ou seja, esqueçam a metodologia que vocês vinham trazendo até hoje. Se vocês foram ensinados a absorver o máximo possível de conhecimento e depois vomitar esse conhecimento num papel, né, numa prova, num exame, aqui não é isso. Aqui o conhecimento é pressuposto de uma reflexão. E o que vai para o papel, o que vai para o seu interlocutor, é essa reflexão. Vocês vão perceber rapidamente, então, que a metodologia, inclusive das provas, é muito diferente. Não se cobra simplesmente conhecimento, isso é pressuposto. O que se cobra é a capacidade de convencimento de vocês. E o que eu disse, e repito agora, não se confunde com retórica. Então, aquela piada do advogado com aquele serzinho assim que é bom de retórica, não é? Aquele enrolador, aquele que fala bem para enganar o seu público, não é real. Não é isso que a gente busca. A gente busca convencimento real, convencimento concreto. Alguns minutos de direito penal. Ponto 1 do programa. Vocês receberam o programa e sabem que o ponto 1 é o ponto básico. Né? O que é o direito penal? Para que ele serve? Como ele se relaciona com os outros ramos do direito? Para a gente começar a responder essa pergunta, nesses primeiros 5 minutos, a gente parte de um chavão, né? De uma expressão muito corriqueira, que é, um homem é o ser social. Quem nunca ouviu isso? O que significa essa expressão? Que nós vivemos em sociedade. Até aí nada. Mais ou menos, né? Porque viver em sociedade pressupõe necessariamente algumas garantias. Ou seja, eu só consigo viver em sociedade se eu puder ter expectativas sobre comportamentos alheios. Significa dizer, a Júlia só está lá, tranquila, agora que ela não vai ser presa, tranquila assistindo a aula, porque ela tem a expectativa, a confiança de que o colega dela não vai agredi-la com tapa durante a aula. Se engana? Se ela não pudesse ter essa expectativa, claramente ela não estaria aqui. Vocês também, vocês só estão aqui sentadinhos, calmos, assistindo a aula, porque vocês têm a expectativa de que quando voltarem para casa, a casa vai estar lá. Se engana? E as coisas de vocês vão estar lá. Não é? Esses são alguns exemplos de expectativas sociais que todos nós temos em relação a comportamentos alheios. Então, viver em sociedade pressupõe a garantia dessas expectativas sociais, senão nós iríamos cada um para a nossa caverna respectiva. Sim ou não? Muito bem.
A regulação dessas expectativas sociais ou desses comportamentos sociais esperados é o que a gente chama de ordem social. A grande pergunta é: como garantir a ordem social? E agora eu paro de falar e passei a bola para vocês. Como eu garanto a ordem social? X, não sei, professora. Com controle social, tá bom. Me deem algum exemplo de instrumento de controle social. Ai, sempre é o mesmo? Vocês são muito dramáticos, depois ficam criticando o que viram na obra do Goya. Polícia, sempre a polícia. Antes da polícia, sejam menos dramáticos. A igreja. A igreja? É um instrumento de controle social? Claro que é. Hã? Escola, a mídia, a família, os amigos. Como assim, professora? Esses são instrumentos de controle social? Sim. Muito eficazes, ainda que sejam informais, ou seja, não institucionalizados. Por que eles são muito eficazes? Vocês costumam desobedecer os pais de vocês? Eu já fiz isso na vida, professora, mas não é muito frequente. Por que não? Porque a consequência é ruim, né? E os amigos de vocês? Vocês costumam desatender as expectativas dos amigos? De jeito nenhum. Por quê? Qual é a consequência? Vocês perdem os amigos. Gravíssima consequência social, não? Perder o grupo de amigos é horrível. A mesma coisa com a igreja. A mesma coisa com a escola, de onde vocês acabaram de sair. Eu não acredito que vocês tenham ido alguma vez à escola de sunga, descalços, ouvindo música e saíram no meio da aula. Faziam isso? Não. Por que não? Porque isso quebrava uma expectativa social importante e tinha consequências bastante negativas, sim ou não? A esses exemplos que vocês acabaram de me dar, com exceção do primeiro, nós chamamos de instrumentos de controle social informal, porque não institucionalizado. Ou seja, quando vocês nasceram, vocês não receberam lá no bercinho de vocês o manual da família Silva, né? O regimento interno da família Silva. Aqui tem umas regras, dá uma lida quando você aprender a ler e respeita, né? Não é institucionalizado. Os amigos de vocês também não têm um manual de convivência. Não é? Embora não sejam institucionalizados, a gente pode dizer que esses instrumentos de controle social são altamente eficazes. Porque eles estão muito imediatamente relacionados ao dia a dia do indivíduo. É dizer, por que você não mata um amigo seu? Já tiveram vontade de matar alguém? Vocês não vão assumir nunca. Eu também não, pronto. Mas um primo nosso já teve vontade de matar alguém? Já. E por que ele não matou? Muito menos pelo medo de algum dia vir a ser processado e condenado pela morte do amigo, do que pela reprovação social que isso vai gerar. Vão perder todos os amigos, a família vai criticar, a moral de vocês, a educação, a igreja, tudo isso vai representar uma reprovação tamanha e tão imediatamente relacionada a vocês que vocês não o fazem. Não é assim que a gente se sente? Né? A gente não pensa, quando a gente vai praticar um ato ou vai deixar de praticar um ato, a gente não está pensando imediatamente na eventual reação institucional do Estado em relação àquele ato. A gente está pensando nas consequências imediatas, antes de mais nada. Portanto, esses instrumentos de controle social informal são altamente eficazes. A sociedade, então, consegue se autorregular? Eu diria que bem. Não é? Bem. Relativamente bem. Às vezes não funciona. Às vezes eu preciso ir além dessa autorregulação. E quando eu preciso ir além, eu estou diante do controle social formal. Por que formal? Porque institucionalizado, formalizado. Me deem um exemplo, então, do controle social formal. O direito, o ordenamento jurídico. E aí, nesse meio, a polícia, que vocês gostam tanto de mencionar, dramaticamente. Veja que interessante, então. Há esses dois tipos de controle social, formal e informal. Ao conjunto desses dois a gente chama de sistema de controle social, que se volta à garantia da ordem social. Nesse sistema nós temos os mecanismos informais, que não são institucionalizados e são mais eficazes. E num segundo momento, quando não dá certo o controle informal,
nós temos a incidência do controle formal, que é institucionalizado. E aí está o direito. O que a gente tem que ver, e a gente vai fazer isso a partir da aula que vem, é aonde se posiciona o direito penal dentro de tudo isso. E essa é uma pergunta importante na medida em que vocês já perceberam como é drástico o direito penal. Porque não só ele interfere com as suas sanções sobre o indivíduo, mas ele interfere da forma mais dramática possível sobre o indivíduo. O direito penal faz uma coisa que nenhum outro instrumento de controle social faz, que é retirar a liberdade de alguém. E isso é grave demais. Na aula que vem a gente vai começar a entender, então, qual é o papel do direito penal dentro do controle social. Ok? Obrigada e até amanhã.